Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História. O tema de hoje era Napoleônica, turma 8º ano, com a professora Regiane Pedrini Fischer. O governo de Napoleão Bonaparte durou 15 anos e ele pode ser dividido em dois períodos. A primeira fase, chamada de consulado, iniciou no ano de 1799 com o famoso golpe do 18 Brumário, que é o período em que Napoleão assume o governo francês com o apoio da burguesia e do exército. Vale lembrar que não aconteceu eleição para ele se tornar governante. Ele toma o poder, por isso que a gente chama golpe. Esse período do consulado inicia em 1799 e vai até 1804. A partir daí, inicia a segunda fase do seu governo, conhecida como Império. Neste período, Napoleão Bonaparte se autoproclama imperador francês e ele vai governar até 1815. Na aula de hoje, nós vamos ver os fatos marcantes de cada uma dessas fases, o que acontece no decorrer dos anos com Napoleão, com a França e com os países vizinhos, que vão ser influenciados pelas ações diretas de Napoleão Bonaparte, ok? Vamos embarcar na história de hoje, então. Em 1799, uma Constituição foi votada às pressas. Ela determinava que a França seria governada por 3 cônsules, sendo Napoleão Bonaparte o primeiro cônsul. Essa Constituição determinava que a França continuaria com o regime republicano como forma de governo, mas ao mesmo tempo ela deu amplos poderes para Napoleão, como por exemplo, ele poderia propor leis, declarar guerras a países e ao mesmo tempo firmar a paz. No governo dele aconteceram muitas prisões. Imbuído de poder, Napoleão entendeu que poderia mandar prender seus opositores e ao mesmo tempo censurar a imprensa. Os jornais eram obrigados a publicar só notícias favoráveis ao governo de Napoleão, fazer propaganda de seus atos e de seu governo. No aspecto econômico, a fase do consulado trouxe muitas melhorias para os trabalhadores do campo, os trabalhadores urbanos e para a burguesia. Como, por exemplo, durante a Revolução Francesa, terras foram distribuídas para os trabalhadores do campo. Então, Napoleão Bonaparte legalizou essa distribuição de terras. Ele também mandou drenar os pântanos, retirando a água desses locais que atraíam muitos insetos, causando doenças para a população. Ele mandou construir uma série de obras públicas, como estradas e pontes. Isso facilitou o transporte das mercadorias, tornando o preço dos alimentos mais baixo, né? Facilitou a circulação de pessoas de uma cidade para outra. Durante essa fase também ele criou o Banco da França e uma moeda, né, única chamada de franco. Isso padronizou a forma de comércio na França e também esse banco ele emprestava dinheiro principalmente para a burguesia dar continuidade aos seus negócios e investir na modernização da indústria na França. Esse era um dos objetivos de Napoleão Bonaparte. Ele pretendia concorrer com a Inglaterra, que era uma grande potência na época e se destacava na produção industrial. Então, nessa fase do consulado, ele vai investir nas indústrias francesas, emprestando dinheiro à burguesia para que eles desenvolvessem seus negócios. Na fase do consulado, nós vamos ter a instituição do ensino público controlado pelo Estado. O governo vai criar nos principais centros escolas de ensino fundamental e na capital, Paris, uma escola para a formação de professores. O principal objetivo da educação neste momento era formar funcionários eficientes e militares fiéis a Napoleão Bonaparte.
Nesse período do consulado, também será criado um conjunto de leis que ficará conhecido como Código Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico, ele definitivamente vai acabar com os privilégios do clero e da nobreza, vai instituir, por exemplo, a separação entre casamento religioso e casamento civil. Esse código vai dar garantias à propriedade privada e vai influenciar vários países na criação dos seus códigos de lei posteriormente, inclusive o Brasil. Vamos ter nessa fase também uma separação entre a Igreja e o Estado. No antigo regime, a gente tinha praticamente um casamento, né, entre o rei e o Papa, tanto que muitos acordos, inclusive, precisavam da autorização do Papa para acontecer. No governo do Napoleão, ele vai separar, ele vai determinar que ele não vai influenciar nas decisões da Igreja Católica, mas ele também não quer influência da Igreja Católica no seu governo. Em 1802, Napoleão Bonaparte ele realiza um plebiscito, uma consulta popular. E através dessa consulta popular, ele consegue se tornar na França cônsul vitalício, ou seja, ele governaria até a sua morte. E, ainda por cima, ele poderia já deixar indicado um nome de quem seria o seu sucessor. Em 1804, 2 anos depois, ele estava com a popularidade alta. A França tinha conseguido grandes conquistas militares, a economia voltava a crescer, os desempregados estavam felizes por conta das obras públicas, agora eles tinham trabalho, os camponeses também eram muito gratos a Napoleão, porque ele tinha realmente conseguido deixar garantido para eles, por lei, a posse das terras que eles receberam durante a Revolução Francesa. Então, tinha um clima de prosperidade e, ao mesmo tempo, né, vale lembrar que Napoleão Bonaparte tinha prendido seus opositores e calado a imprensa. Então, só apareciam as notícias boas desse governo. E diante desse cenário, o Napoleão decide fazer uma nova consulta popular, um novo plebiscito. E nesse plebiscito, ele perguntava para a população: que forma de governo vocês gostariam para a França? E a população, então, decide, com 60% de votos, monarquia. Dizem, né, os rumores da época que essa eleição foi fraudada, mas o fato é que, a partir desse resultado, Napoleão Bonaparte se autoproclama como imperador da França em dezembro de 1804. Nesta imagem, nós podemos ver um recorte da imensa obra chamada A Sagração de Napoleão. Foi pintada pelo pintor Jacques-Louis David entre os anos de 1805 e 1807. Ela foi encomendada por Napoleão Bonaparte, já na época intitulado como Napoleão I, e a obra completa possui 191 personagens. Esse pintor ele consegue retratar de uma forma muito realista os trajes, os acessórios, a arte e a organização desse espaço. Na tela, esse recorte que eu separei aqui, aparece Napoleão Bonaparte segurando a coroa que ele vai colocar na cabeça de sua esposa Josefina, que está ajoelhada na sua frente, porque o Código Civil Napoleônico, ele dizia isso, né? Que a mulher era submissa ao homem. Então, aqui ele está com uma coroa de louros na cabeça, representando, né? Fazendo menção aos imperadores do antigo Império Romano, e ele está com a coroa em suas mãos para colocar na cabeça de sua esposa. No passado, quem fazia esse ato era o Papa, mas vocês podem observar que nessa imagem o Papa
que está com uma roupa branca sentado, ele está simplesmente observando e contentando-se em abençoar essa coroação. Ele está com os dedos levantados, né? Representando que ele está dando a bênção. Mas Napoleão aqui decide tomar, né, a coroa e ele se autoproclama e proclama a sua esposa como imperatriz da França naquele momento, querendo demonstrar nesse sentido que ele por si só teria poder. Né? Com essa atitude, ele quis mostrar que não admitia a autoridade superior a dele, que a igreja não teria superioridade em relação a ele. Né? Ele retira a coroa das mãos do Papa, coloca na sua própria cabeça e com esse gesto simbólico ele afirma que havia se tornado imperador exclusivamente por causa de sua capacidade. E era isso, né, uma das grandes marcas defendidas pela Revolução Francesa, porque a sociedade do antigo regime dizia que a tua condição de nascimento é que iria determinar quem você seria. E agora, com os ideais da Revolução, não interessava mais a tua condição de nascimento, e sim o teu esforço, a tua dedicação para alcançar as tuas metas. Então, através desse gesto simbólico, ele quer representar esse ideal. Então, essa cena ela vai acontecer na Catedral de Notre-Dame, que fica no centro de Paris, a capital da França. Durante o Império Napoleônico, formou-se uma corte composta de oficiais militares, membros da alta burguesia e da antiga nobreza. Também foram construídos grandes monumentos para simbolizar o poder do Império, como o Arco do Triunfo, construído entre os anos de 1806 e 1836, para celebrar as conquistas militares francesas na época de Napoleão. Os exércitos bonapartistas eram invencíveis. A França tinha deixado de se defender, agora ela é que atacava. Em cada país invadido, Napoleão abolia o feudalismo e implantava leis baseadas no Código Civil. Esse aspecto foi muito importante. As guerras napoleônicas espalharam as ideias e as instituições revolucionárias por vários países da Europa. Durante a fase do Império, Napoleão Bonaparte comandou uma série de campanhas militares. Ele pretendia expandir os domínios franceses. Nessa fase, o exército francês se tornou o principal exército europeu. Saiu fortalecido nessa fase. O único problema era um país chamado Inglaterra. Como vocês sabem, a Inglaterra fica numa ilha e, infelizmente, para Napoleão, ele não tinha uma frota naval tão eficiente quanto os britânicos. Então, em 1805, ele tentou invadir a Inglaterra, mas não obteve sucesso. Ele acabou perdendo esse conflito na Batalha de Trafalgar. Ele seguiu o processo de invasões, invadiu o Egito, que estava sob domínio dos ingleses, invadiu a Áustria, invadiu a Prússia, invadiu a Rússia e praticamente ele tinha dominado quase todo o território europeu. Essas invasões acabaram gerando reações internas e externas. Internamente, muitos franceses não concordavam com essas campanhas militares porque viam seus familiares morrendo, porque eles eram enviados para serem soldados nessas batalhas. Externamente, as reações eram dos países que tinham sido invadidos. Movimentos nacionalistas cresciam contra a autoridade de Napoleão e contra tudo o que ele representava. As nações absolutistas viam Napoleão como um revolucionário ameaçador. A Inglaterra, ao lado dessas nações, não apreciava a concorrência do capitalismo francês. Novamente haveria guerra
e mais uma vez a França napoleônica levaria a melhor. Os exércitos bonapartistas eram invencíveis. A França tinha deixado de se defender, agora ela é que atacava. Em cada país invadido, Napoleão abolia o feudalismo e implantava leis baseadas no Código Civil. Esse aspecto foi muito importante. As guerras napoleônicas espalharam as ideias e as instituições revolucionárias por vários países da Europa. O único rival que podia resistir era a Inglaterra. Como você sabe, a Inglaterra fica numa ilha, mais poderosa do que a marinha francesa, a marinha inglesa era a garantia de defesa de seu país. Como então vencer os ingleses? Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental. A ideia era simples: o país europeu que ousasse comercializar com a Inglaterra sofreria na carne a vingança napoleônica. É como se o imperador francês ordenasse: quem comercializar com a Inglaterra vai apanhar. Esta charge foi produzida no início do século XIX pelo inglês James Gillray. A cena criada procura retratar o clima de tensão vivido entre as duas maiores potências econômicas da época, França e Inglaterra, no exato momento em que Napoleão Bonaparte, imperador francês, decreta o bloqueio continental, 1806, impedindo as nações do continente europeu que estavam sob seu domínio de estabelecerem qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. Esta medida visava enfraquecer a economia britânica. Dessa forma, dotado de uma sensibilidade aguçada para tratar em suas obras de questões ligadas ao campo político e social, o artista fantasticamente utiliza-se de um banquete para demonstrar, ilustrar e satirizar a fome, a gana e a rivalidade entre estes dois grandes impérios que na charge encontram-se representados pelo primeiro-ministro inglês William Pitt, sentado à esquerda, facilmente identificado pela figura contida na cadeira em que se senta, um leão, símbolo da Grã-Bretanha, portando uma bandeira da Inglaterra, e o imperador francês Napoleão Bonaparte sentado à direita, também facilmente identificado pelas plumas que compõem seu chapéu, nas cores azul, branco e vermelha, cores estas da bandeira francesa, e pela águia real, símbolo utilizado por Napoleão para representar o seu império. No centro da mesa, servido em uma bandeja, como se fosse um bolo que acabara de sair do forno, muito apetitoso por sinal, está o planeta Terra, que à luz daquele período encontrava-se dividido entre as pretensões francesas e inglesas. Repare que a espada de Napoleão corta exatamente o continente europeu, dividindo-o ou separando-o da Inglaterra. É exatamente neste ponto que se representa as pretensões napoleônicas a respeito do bloqueio continental. Por outro lado, percebe-se que a espada de William Pitt corta o mundo ao meio, ficando sobre o jugo inglês toda a região do Oceano Atlântico, aonde se faz presente as Américas, naquele período muito mais promissoras no sentido de mercado quanto a própria Europa. Vale ainda salientar que esta disputa entre os dois países influenciou em muito a história de outras nações, inclusive a de Portugal e da América Portuguesa, Brasil. Foi fugindo da obrigação de aderir ao bloqueio continental e da real possibilidade de invasão do território português pelas tropas francesas
que a corte portuguesa se transferiu para o Brasil e aqui passou a estabelecer relações comerciais ainda mais intensas com os ingleses. A Inglaterra ainda se beneficiaria nos processos de independência dos países americanos que resultara em nações novas, pouco industrializadas, que acabaram se tornando presa fácil para o desenvolvido e industrializado mercado inglês. Por outro lado, o tal bloqueio continental trouxe sérios problemas para Napoleão Bonaparte, que a partir de 1810 começa a ver o seu império desmoronar. Dentro da França, Napoleão Bonaparte era duramente criticado. Dizia-se que as guerras napoleônicas tinham matado milhares de franceses, que ele havia sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa, introduzindo a censura, jornais, revistas e livros, e que fazia de tudo para se autopromover. Fora da França, os povos dominados pelo Império Francês reagiram aos conquistadores. Na Espanha, a reação popular foi tão intensa que Napoleão foi obrigado a ceder o trono ocupado por José Bonaparte, seu irmão, para a família real espanhola. Além disso, o bloqueio continental não surtiu o efeito desejado. Primeiro, porque os ingleses continuavam conseguindo vender seus produtos industrializados na Europa e na América. Segundo, porque nações agrárias, como a Rússia, vinham tendo prejuízos enormes por não poder vender seus estoques de trigo e madeira para os ingleses, como faziam antes. Por essa razão, a Rússia rompeu o bloqueio no final de 1810 e voltou a negociar abertamente com a Inglaterra. Na época em que Napoleão decretou o bloqueio continental, Portugal era um importante aliado da Inglaterra, com quem mantinha alianças militares e comerciais. Por esse motivo, o governo português adiou ao máximo sua adesão ao bloqueio continental, até que Napoleão declarou guerra aos países aliados à Inglaterra. Para evitar que Napoleão ocupasse o trono de Portugal, a corte portuguesa se deslocou em 1808 para o Rio de Janeiro. Com a transferência da corte, o Brasil tornou-se sede do governo português. Pela primeira vez na história, desde o descobrimento em 1500, um monarca português pisaria em solo brasileiro. A queda do Império Napoleônico. Para exercer maior controle sobre os países dominados, Napoleão impôs vários de seus parentes como governantes, entre eles seu irmão José Bonaparte na Espanha. Estas imposições, no entanto, aumentaram a insatisfação dos governantes desses países que se aliaram para combater os avanços franceses. Mesmo vencendo algumas batalhas, Napoleão sofre graves derrotas, como na campanha da Rússia em 1813. Sem recursos para lutar em tantas frentes de combate, a França acabou sendo invadida em 1814. Napoleão renunciou e foi exilado na ilha Elba, no Mediterrâneo. Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado pelos revolucionários, assumiu então o trono francês. Napoleão foge da ilha e, em 1815, conseguiu reassumir o poder, iniciando o governo dos 100 dias. Porém, as forças aliadas se uniram novamente e o derrotaram na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão foi exilado na ilha Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821. Na França, o trono é reassumido por Luís XVIII.
o Congresso de Viena. As nações vencedoras, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, reuniram-se com a França monárquica no Congresso de Viena entre 1814 e 1815, para decidir os rumos da Europa. Ali reunidos, os representantes dessas nações decidiram adotar dois princípios: o princípio da legitimidade e a política de equilíbrio europeu. O princípio da legitimidade dizia ser legítima a volta ao poder das famílias que reinavam antes de 1789. Por esse princípio, as dinastias reinantes só eram consideradas legítimas se já ocupassem o trono antes da Revolução Francesa. Com isso, Luís XVIII, da dinastia de Bourbon, voltou a ocupar o trono da França. Já a política do equilíbrio europeu defendia o equilíbrio entre as grandes potências, dizendo ser necessário evitar a opressão de umas sobre as outras, como aconteceu na época de Napoleão. Para isso, o príncipe da Áustria propôs compensar as grandes potências pelos prejuízos sofridos por elas nas guerras napoleônicas. Os novos senhores da Europa, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, realizaram uma nova divisão no mapa europeu. Essa divisão os beneficiava, mas não respeitava os interesses dos povos das regiões divididas. Os territórios dos povos alemães, que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. E a história continua. Na próxima aula, vamos atravessar o Oceano Atlântico e desembarcar no território brasileiro e conhecer um pouco mais da nossa história na fase colonial, com a chegada da família real, o período de transição até a independência do Brasil. Um abraço, fique bem, vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau!